A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresento o cafezinho, e hoje nós estamos no estudo de 1 Samuel, no áudio 7, meus irmãos. Glórias a Deus por isso, né? Áudio 7, e a gente vai aqui, deixa eu só pegar uma caneta. Pronto. Estou aqui acompanhado com a minha amiga, minha Bíblia, né? Essa Bíblia aqui minha, ela me acompanha aqui no meu trabalho, no meu horário de café eu gravo, né? E vamos lá. Ontem nós paramos no capítulo 6 e no verso 15, né? Aonde os levitas receberam a arca de Deus e fazendo assim, recebendo a arca de Deus, eles retiraram ela dos carros de boi, né? Vamos lá, ó. E os levitas desceram, capítulo 6, verso 15 de 1 Samuel. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. Verso 16. E, vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod, uma, por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gade e outra por Ecrom, como também os ratos de ouro, segundo os números de todas as cidades dos filisteus, pertencentes a 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Lógico que quando se fala no dia de hoje, é no dia de hoje de quando isso aqui foi escrito, tá? Você não vai lá procurar agora e achar lá, não tem mais nada, tá? Vamos lá, verso 19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus meteram as arcas do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. Tá vendo? Agora, nós vamos para o capítulo 7, o verso 1, terminando aqui o verso 21 do capítulo 6. Olha só. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab, né? Então, levaram para a casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então, como que é o nome da pessoa que ficou tomando conta da arca? Eleazar. Você pode comentar isso lá no Instagram? Eleazar. Quero ver se você está ouvindo mesmo o pastor Alex. Olha só. Pastor, eu não tenho seu Instagram. Pastor Alex Cafezinho. Pronto. Samuel exorta a eles, olha só. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então a arca ficou 20 anos lá. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de dentro de vós deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então agora, o mesmo sacerdote, também profeta, né, que vocês vão ver mais pra frente que ele também era profeta, e juiz também, tá? Mas vamos lá. Samuel agora, ele exorta ao povo, né? Ele diz assim, ó, vocês têm que trazer o arrependimento nos seus corações. Vocês querem servir a Deus, mas tendo deuses estranhos. A mesma coisa, meus irmãos, você ir na igreja pedir uma oração e depois você pedir para uma pessoa te dar um passe, ir num centro espírita. Tá entendendo? Então você tem que saber quem você está servindo. Você não pode servir a 2 senhores, né? Verso 4. Então os filhos de Israel
tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Tá vendo como é que tinha? Muita gente acaba trazendo isso para dentro da sua casa. Ele crê em Deus, mas também tem outros tipos de deuses atuando na casa dele. É por isso que as coisas não saem. Tá entendendo? Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Viu? Ele era sacerdote. Agora aqui já está falando que ele também era juiz, só julga aquele que é juiz. Então, Samuel tinha 3 unções, mas aqui eu estou falando de uma que ele é sacerdote, da segunda que ele é juiz, tá? Então vamos lá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Gente, Deus não tinha mandado as hemorroidas e meio que destruiu muita coisa ali? Eles não aprenderam a lição. Eles eram um povo muito complicado. Apanhava do Senhor e mesmo assim judiava do povo de Deus. Agora os filisteus ficou sabendo que o povo de Deus estava em Mispa. O que eles fizeram? Foram lá guerrear contra o povo de Israel. E o povo de Israel fez o quê? Enfrentou eles? Não. Temeram por causa dos filisteus. Verso 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, o sacrificou o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Tá vendo? Ele falava com o pai, e o pai agora respondeu a ele. Verso 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou. O que você entende de aterrou? O que é para você aterrar? Eu te dou um balde de entulho e falo para você assim: aterra para mim. O que é aterrar? É cavar um buraco e colocar eles lá dentro, certo? Então foi isso que aconteceu. Aterrou. De tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha que lindo. Ele colocou uma pedra e chamou o nome daquilo de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É uma palavra forte, maravilhosa. Olha só, meus irmãos. Quem era o juiz de Israel? Samuel. Quem era o profeta de Israel? Samuel. Quem era o sacerdote de Israel? Samuel. O povo estava seguindo Samuel. Só perecia porque desobedecia. Verso 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Todos os dias de quem? De Samuel. Tá? Se mais para frente você vê os filisteus vindo para cima deles, é porque Samuel não estava mais presente. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gade, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel, entre os amorreus, e Samuel julgou, tá vendo? Era juiz, julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. Onde morava Samuel? Em Ramá. E ali julgava a Israel e edificou ali um altar ao Senhor, né? Terminamos o versículo 17. Aqui do capítulo 7, nós vamos para o capítulo 8. Olha que maravilha, né, meus irmãos?
Agora nós vamos para o capítulo 8. Vamos lá? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel. Talvez você nunca viu ninguém te falar que Samuel tinha filhos, tá? E qual é o nome do primeiro filho dele? Joel. E o nome do segundo? Abiás. E foram juízes em Berseba. Então ele teve 2 filhos que se tornou juiz, Joel e Abiás. Eu gosto de falar tudo detalhadamente para você, porque você está estudando, tá? Você não está lendo comigo, você está estudando. Quem está me acompanhando, amém. Mas isso aqui é para você entender e aprender sobre o profeta Samuel. Ele vai ungir futuramente o rei Davi. Mas antes disso ainda tem Saul. Então vamos lá. Ele preparou como juízes os seus 2 filhos, Joel e o outro filho, Abiás, né? Então a gente para aqui no capítulo, no versículo 1 e a gente conta o restante amanhã. Bom, a lição de casa de hoje se encontra em Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses 2, 3. E está fazendo aniversário hoje a Adeilma, na fazenda Braço Pequeno, lá na Bahia. Ela é amiga da irmã Eliude. Um grande abraço para a irmã Eliude. E Adeilma, feliz aniversário. Que Deus abençoe seu dia maravilhoso. Amém? Glórias a Deus por isso. Hoje também é aniversário da Maria. É amiga da Valdinéia, né? Maria, Deus abençoa. Um grande abraço a você. Que Deus abençoe toda a sua família, né? Meus irmãos, olha só. Se de repente você parar de receber o cafezinho com Jesus, faz assim. Se você tem meu número e parou de receber, se você parar, faz assim, apaga meu contato e adiciona de novo, tá bom? Vamos lá. Se você quer que eu mande um abraço, um feliz aniversário, você tem que me dar uma lista das pessoas com o nome, a data, o nome e de onde que a pessoa é, tá bom? Uma semana antes. E eu gostaria que vocês ouvissem os recadinhos, meus irmãos, até o final, tá bom? Para que vocês possam entender e compreender tudo que a gente está falando aqui. Eu paro por aqui e amanhã tem mais. Amém?